Por que será que os filhos não escutam a gente? Gente, eu já quero fazer essa pergunta para vocês e gostaria de que vocês me dissessem por que vocês acham que os seus filhos não te escutam, não vão para o banho, não guardam um brinquedo, não querem ir para a escola, não querem ligar nem o computador para assistir a aula. Por que será? Por que será que o filho não ouve? Na ideia de vocês, aí na imaginação de vocês, por que isso acontece? A Adri falou, meu marido fala que eu só grito. Que é porque você só grita. Porque a gente não explica. Uau, vocês já estão trazendo coisas muito interessantes aqui, hein? Porque sou repetitiva, uau. Porque não sabemos conversar. Porque falta conexão. Às vezes nem sei porque sinto que perco essa conexão. Uau, Vam. Gente, quanto mais, eu já tenho que dizer isso para vocês. Quanto mais você sente conectada a alguém, mais a gente deseja atender às solicitações dessas pessoas. Começamos por aí. Então, algum outro palpite? Olha que demais isso, hein, que vocês trouxeram. E que faz todo sentido. Quando a gente não sabe conversar, parece que falta conexão, falta alguma coisa que liga, né? Quando a gente é muito repetitivo também. Aliás, eu vou falar sobre ser repetitivo. O que acontece na cabeça da criança. Vou falar nessa live. Aproveita, gente, ó, ajuda a amiga. Divulga essa live aí para 5 pessoas. Manda agora, pega esse aviãozinho aqui e manda para 5 pessoas essa live, porque essa live é para todo mundo, melhorar o mundo da própria casa, né? Então, a gente tem que começar olhando um pouquinho para isso mesmo que a Van trouxe, né? A Van falou, olha, falta de conexão. E ela até completa, eu nem sei por que sinto que perco a conexão. Talvez a resposta esteja no que ela falou ali, ó, sobre repetitiva. Às vezes a desconexão acontece por conta até desse fator repetitivo. Mas eu quero já trazer para vocês a ideia do porquê que os nossos filhos não nos escutam. Porque tem a ver com a forma como nós nos conectamos a eles, né? Quanto mais a gente se conecta a alguém, mais a gente deseja fazer aquilo que a pessoa está pedindo pra gente. É natural do ser humano. Quanto mais eu me conectava à minha avó, quanto mais eu me sentia ligada a ela, entrelaçada a ela, mais eu atendia os pedidos, as solicitações dela, como ajudar ela nos afazeres da casa, ou como ficar quietinha para que ela pudesse fazer alguma coisa que era importante no momento em que ela precisava. Ou ir no mercado, me lembro muito disso, né? De ir no mercado com a minha avó, tinha um mercado bem grande na rua da minha avó, assim, na esquina da casa da minha avó. Então ela falava, vamos lá com a vovó, que a vovó precisa comprar algumas coisas. E aí eu ia, né? Ia com aquele olhar mais de tipo, eu vou porque eu vou ajudar minha avó, ou a minha mãe, ou meu pai. Então, às vezes o filho não ouve porque nós estamos desconectados. E é assim na vida adulta, né? Na vida adulta, ouvir funciona da mesma maneira. Por que que você não escuta uma determinada pessoa ou porque você escuta uma determinada pessoa? Tem 2 opções que eu quero trazer para vocês, né? A primeira é... Ai, entrou um cabelo aqui na minha boca. Eu vou ler aqui 2 opções e eu quero que vocês escolham, né? Se alguém está pedindo para você fazer algo que você não quer fazer, mas você fez porque você tem medo dessa pessoa ou porque você se sente próximo a ela. Então, alguém te pediu para fazer uma coisa que você nem quer fazer, mas você faz porque você tem medo, pode ser um chefe, pode ser um parceiro, uma parceira, né? Você nem quer fazer muito aquilo, mas você faz porque você tem medo ou porque você se sente próximo a essa pessoa, né? O que vocês escolheriam? Pensam em vocês, esquecem os filhos nesse momento e pensem um pouquinho em vocês. Por que você vai fazer uma coisa que você nem quer fazer?
Porque você tem medo ou porque você tá próximo a essa pessoa? Ó, a Alda escreveu que é porque se sente próxima. E vocês, que mais, né? Que mais que vocês colocariam aqui que poderia trazer uma resposta pra gente? Porque me sinto próximo. Que mais, gente? Vamos lá. Já estive na primeira situação. Hoje eu vou pela segunda. Oba! Que bom! Faz diferença, não faz? Olha só. Ah, eu não quero fazer isso, mas eu gosto dessa pessoa, então eu vou ajudar essa pessoa. Não faz uma diferença quando a gente se sente ligado a alguém? Gente, com os filhos é a mesma coisa, né? Os filhos, eles vão fazer, né, dar conta das nossas solicitações porque eles estão ligados. Se eles estiverem desconectados, sem essa ligação, eu não tenho nenhum... Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu adoro, vocês sabem, né, que eu adoro ilustrar. Achei uma coisa. Achei até remédio também. Mas vamos lá. Quando a criança, ela nasce presa em um cordão umbilical, certo? Então, vamos imaginar que aqui é o cordão. Agora, quando essa criança nasce, esse cordão, ele é cortado, né? Então, a criança fica desligada fisicamente da mãe. Mas, emocionalmente, essa criança pode estar ligada a gente, né? O que acontece é que quando a gente tem vínculo com uma pessoa e a gente sente muito amor por essa pessoa e a gente se sente muito ligada a essa pessoa, de alguma forma nós estamos mais próximos a elas. Como se esse cordão ainda fisicamente existisse. Ele existe só no nosso imaginário agora, um imaginário até, assim, na verdade, em um lugar muito inconsciente, invisível, mas extremamente visível emocionalmente. Então, quando a gente se liga, né, e eu tô tentando aqui, ó, mostrar pra vocês, existe uma ligação entre as minhas duas mãos. Existe uma ligação entre as minhas duas mãos. Quando eu estou ligada, né, quando elas estão ligadas, elas estão mais próximas. Quando a gente não tem essa ligação, automaticamente isso se quebra, isso se perde um pouco. Então, os filhos não ouvem porque quase sempre nós nos desconectamos deles, ou eles da gente. Ah, e como que isso acontece? Acontece de várias formas. A Alda até trouxe, né? Acho que foi a Alda que falou. Deixa eu até voltar aqui, que a Alda trouxe uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui, ó. Porque a gente não sabe conversar, né? A Maiti falou que é porque a gente é repetitiva. Então, isso traz uma desconexão mesmo. Então, a ideia é a gente se conectar. E aí, olha só o que acontece, né? O motivo pelo qual os filhos não nos ouvem tem a ver muito com essa falta de ligação entre nós, né? Eu e o outro eu vão formar um nós. Então, isso precisa estar ligado, isso precisa estar junto, né? Para construir a ideia de colaboração. Correria, sobrecarga, isso também distancia. Aí, a Maiti falou que a gente começa a funcionar de um lugar muito repetitivo, ou seja, a gente fica falando o tempo todo. Ah, tira esse pote daí, coloca lá. Você não tirou o pote daí, vai lá. De novo, você não colocou o pote no lugar. Percebe? A gente está sempre repetitivo. Isso traz uma desconexão muito grande. Por quê? Porque a gente começa a funcionar com o que eu chamo de rádio de cozinha. Gente, eu comecei até trazendo um pouquinho da minha experiência com a minha avó, né? E aí, lembra do rádio dos nossos avós? Que, né, às vezes eles ficavam até com um radinho assim no ouvido. Não é porque eles tinham problemas de ouvido, era para escutar melhor. Por quê? Porque um rádio antigo, um rádio de cozinha antigo, era aquele rádio que a música tocava, mas tinha um chiado, né? Então, sabe? Tinha aquele chiado. Às vezes a gente funciona igualzinho um rádio de cozinha. E por isso os filhos não conseguem nos dar ouvido, né? Ouvir aquilo que nós estamos falando. Porque tem ruído demais na nossa comunicação, né? Então, quais seriam esses ruídos? A repetição é um ruído, a nossa sobrecarga é um ruído, né? Não saber como conversar com o filho é um ruído, porque às vezes a gente não sabe mesmo, né? E a gente não nasce
né, de alguma forma com o manual para dizer assim, fale com seu filho assim, não fale assim. A gente está aprendendo nesse mundo como se comunicar com nossos filhos, né? Então a gente precisa parar de funcionar como um rádio de cozinha. Faz sentido isso para vocês? Vocês têm funcionado como rádio de cozinha? Vamos lembrar de novo dessa ideia do rádio de cozinha? O rádio de cozinha é aquele rádio do tempo das nossas avós, que estava lá na cozinha tocando uma música cheia de chiado. Cheia de chiado. Hoje a gente tem pro Spotify, assim, no celular, né, gente? Põe a música, não tem chiado nenhum. Mas o rádio de cozinha antigo tinha aquele chiado. Então, nós, às vezes, estamos muito nesse lugar do rádio de cozinha. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o filho vem e aí ele fala assim, eu não quero tomar banho agora. O rádio de chiado vai falar, você vai tomar banho agora porque não sei o que, não sei o que. De repente, no meio dessa informação do vai pro banho agora, tem uma outra informação, porque você não guardou seu brinquedo, porque você não fez sua lição. Percebe? No meio da informação mais importante, tem outras informações, porque a gente vai ressentindo. Então, a gente vai estourar com a criança, vai explodir, não porque a criança não quis ir pro banho, mas por conta do brinquedo que não guardou, que a gente ressentiu, por conta da lição de casa que não fez, por conta de ter demorado para entrar no computador para assistir a aula, né? A criança que está em aula online. Porque de repente não ajudou a tirar o prato da mesa. Então, várias coisas foram acontecendo ao longo do dia, ao longo dessa semana. E aí a criança, quando ela chega para essa mãe já está em um lugar muito do rádio de cozinha. E aí o filho nem ouve mais. Porque já tem tanta demanda, já tem tanta coisa ali para ser colocada para esse filho, que esse filho se desliga porque tem muito chiado e aí ele demora para ir pro banho. E aí você tem que gritar mais alto, falar com mais dureza e aí às vezes até explodir. Então os nossos filhos não ouvem por conta de muitas vezes a gente estar funcionando como um rádio de cozinha, né? A ideia é a gente se conectar antes de fazer qualquer pedido para os nossos filhos, porque aí fica mais fácil deles solucionarem, né? Aliás, deles atenderem a nossa solicitação, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Sim, total sentido, exatamente. Estou com muita dificuldade em me comunicar com a minha filha. Só me vejo gritando, esperneando. Parece uma criança de 6 anos. Olha que maravilhoso a Gabriela trazer isso. Colocar esse comportamento dela para que a gente até clareie um pouco nós. Exatamente, Gabriela. Às vezes a gente vai funcionar como um rádio de cozinha tão quebrado que a gente vai ter a mesma idade da criança. A gente vai espernear, a gente vai gritar, e a gente vai ter o comportamento infantil que essa criança está tendo. Então, por isso que o ideal é a gente cuidar antes, é se conectar, é se ligar de novo, né? Se ligar a essa criança. Quando esse bebê tava, né, na nossa barriga, se você não... só pra gente se você não viu o início, né? Só pra gente tentar lembrar, esse cordão umbilical ligava a gente, fazia a gente ficar numa fusão muito grande. Depois ele saiu, mas a questão emocional, né, o vínculo emocional, ele continua aqui, ele continua ligado. Se a gente se desprende desse lugar, primeiro que essa criança vai se sentir muito desamparada. E segundo, que a gente não vai conseguir se entender a criança, entender essa relação, e aí fica todo mundo muito perdido, né? Cobrança gera ressentimento, exatamente. Quanto mais a gente cobra o outro, mais ressentimento vai chegando, né? E a gente faz isso muitas vezes. Então, a ideia é a gente se conectar antes, é a gente fazer esse movimento de se ligar antes. Mônica, mas como eu faço isso? Gente, eu quero contar pra vocês uma coisa. E agora, eu vou falar como mãe, não como profissional. Se tem uma coisa que eu precisei aprender nesses 15 anos como mãe, é me conectar antes para ter as minhas solicitações aprendidas, né? Aqui no consultório,
Eu digo assim para os meus pacientes, vocês precisam aprender a ser espertos, né? Não adianta, principalmente pela adolescência, não adianta querer ir na festinha no sábado se durante a semana você não colaborou com nada em casa. Tem que aprender a ser esperto. Eu brinco assim com eles. E enquanto mãe, eu aprendi que eu tinha que me conectar antes. Então, por exemplo, se minha filha tá lendo, mas eu preciso que ela faça alguma coisa, me ajude com alguma coisa, eu me conecto antes a ela. Então, eu olho assim pelo quarto, dou uma olhada, e aí eu vejo que ela tá com o livro na mão. E aí eu pergunto, filha, tá perto de acabar esse capítulo que você está lendo? Ela vai dizer sim ou não. Mas logo em seguida ela vai falar por quê? E aí eu vou falar, não, porque eu preciso que você me ajude com uma coisa. Quando você acabar isso daí, esse capítulo ou essa página, você consegue me ajudar? Automaticamente eu me ligo a essa adolescente. Por quê? Porque ela percebeu que eu considerei ela naquele momento. Que ela estava fazendo algo que ela ama fazer, que é ler. E aí ela pensa, peraí, mãe, eu já te ajudo, vou só marcar aqui. Quase sempre é essa a devolutiva que eu recebo. Eu quase sempre nem espero, porque a devolutiva que eu recebo é essa. Peraí que eu já te ajudo. Porque eu me liguei antes. Eu considerei que aquela criança, que aquele adolescente estava fazendo algo que para ele era importante. Às vezes a gente faz o quê? A criança tá lá no bloco de montar. Então, tá aqui, ou tá brincando de massinha, ou tá no bloco de montar. E ela tá lá montando, brincando. Aí a gente vira e diz assim, bora pro banho. Aí a criança diz, não, não quero ir pro banho agora. Eu quero mais 5 minutos. Então tá bom, 5 minutos. Daqui a pouco a gente vem e de novo tá a criança lá brincando. E a gente fala, vamos pro banho agora. Eu já te dei os 5 minutos que você precisava. Agora não tem jeito, vamos pro banho. Aí começa aquele caos, não é assim na sua casa? Começa aquele caos e não quer ir pro banho, não vai pro banho. E aí aquele chororô de não querer tirar roupa, aquela briga toda. Porque faltou a ligação. Faltou isso que liga o outro, a conexão, né? E quando a gente se conecta, tudo muda. Porque a gente pode dizer assim para a criança, nossa, que trabalho maravilhoso que você está fazendo com o seu bloco de montar, né? Vai ser ruim dar uma pausa, mas a gente precisa ir pro banho. Gente, é claro que a gente está falando de conexão, de algo que se liga. Então, você pode tentar fazer isso hoje e de repente não funcionar. Mas a constância dessa ligação vai fazer uma diferença enorme na hora de dar os comandos que precisam ser dados. Então, não é hoje que vai funcionar. É a constância dessa conexão que vai fazer seu filho te ouvir. Entendem? Então, nossa, você tem trabalhado muito aí nesse bloco de montar. Puxa, vai ser ruim pra caramba dar uma pausa pro banho. Eu considerei a criança, essa criança se sente considerada e ela começa a ouvir, a dar ouvidos, a estar nesse lugar conectado a você de novo. E aí ela vai dizer, tá, me dá só 5 minutos, deixa eu só encaixar uma peça que eu já tô indo. De novo, a frequência, a constância dessa ligação, essa conexão vai mudar a trajetória do seu relacionamento com o seu filho. Não é hoje. Hoje você vai tentar, porque você vai fazer amanhã também, você vai fazer no outro dia também, e no outro também, e no outro também, e de repente você vai ver o quanto essa criança está conectada. E, como eu disse no início, quanto mais conectados nós estamos a alguém, mais nós atendemos às solicitações do outro. Então, mais essa criança vai dar ouvido. Fez sentido, gente, para vocês até agora? Fez sentido? A Lilian disse, exatamente, boa. E aí? Tá fazendo sentido isso para vocês? Aqui no consultório, constantemente, né, eu vejo as crianças distante dos seus pais, distantes assim, principalmente quando chega na adolescência, esse cordão umbilical, né, isso que ligava, essa conexão toda, parece que vai diminuindo cada vez mais e aí eles ficam distantes. O que a gente precisa fazer é trazer essa ligação,
é considerar, é trazer para perto, né? É fazer isso se conectar, isso, né? Essa fusão acontecer de novo. E isso acontece quando eu considero quem é que tá ali, né? Porque se de repente a minha filha tá fazendo algo muito prazeroso e eu corto esse prazer, isso é visto pela criança como uma ruptura, é quase como um castigo. Então, claro que ela vai tentar sobreviver a isso emocionalmente e ela vai lutar com você. Então, ela vai dizer, não vou pro banho agora, não quero isso agora, entende? Então, ela vai estar sempre nesse lugar. Agora, quando eu pergunto, filho, o que é que você está fazendo? E ele me diz, eu estou jogando com meu amigo. E aí, se eu digo, quanto tempo você precisa para terminar de jogar essa jogada aí? Ou você acha que é possível conseguir uma pausa aí com seu amigo? Eu preciso de você por 10 minutos. Essa criança, ela vai se sentir compreendida. Ela vai entender que você sabe que aquilo para ela é importante. Então, ela vai te ouvir. Ela vai falar, mãe, me dá 10 minutinhos que eu já vou. Aí, você vai ter que, de repente, lá daqui a pouco, né, depois de 10 minutos, falar, filha, e aí? Mas se você se conecta, esse ir aí, fala assim, mãe, peraí que eu tinha esquecido, eu vou agora. Né? Então, a criança automaticamente vai. Gente, são experiências que eu tenho no consultório que funcionam. São experiências que eu tenho no processo de orientação para pais, nesses 20 anos, né, que eu oriento pais, que funcionam. Né? Da gente começar a olhar para a gente, olhar para como a gente percebe o movimento das crianças e para como a gente considera o quê? Essa ligação que a gente tem com eles. Porque sem isso aqui, ferramenta nenhuma vai funcionar. Nenhuma. Vocês podem fazer trocentos mil cursos, não vai funcionar. Porque está aqui. Está como tudo começou. Estar onde tudo começou. E onde tudo começou? Na ligação, na conexão, na forma como a gente considera, como a gente percebe o outro. Fez sentido, gente? Ó, pra quem tá entrando agora, a live já tá quase acabando. Então, depois eu sugiro que vocês assistam desde o iniciozinho. Sabrina, sempre fantástica. Ai, obrigada, Sá. A outra Sabrina, saudade, adorei a explicação. Saudade de você também, querida. Percebe, gente? Tá aqui. A gente só precisa parar de funcionar como um rádio de cozinha, lembrar disso que foi tão bonito no início da vida, que é essa conexão toda, e trabalhar para que essa conexão esteja sempre presente no nosso discurso, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Sempre presente essa ligação. Vai fazer essa ligação emocional, né? Vai fazer uma diferença enorme, enorme na vida com os filhos. Fez sentido para vocês? E aí? Vocês se viram funcionando como rádio de cozinha? Se viram assim? Podem fazer diferente? Podem tentar hoje? Quem pode tentar hoje? Se conectar, né? Para quem tá chegando agora, a conexão é a chave para que os nossos filhos nos ouçam, né? E eu contei aqui, por exemplo, a experiência com a minha filha. Eu olho lá, eu preciso às vezes da ajuda dela, eu olho no quarto, ela tá lendo. Antes de eu pedir ajuda, antes de eu falar, Melissa, vem cá, preciso da sua ajuda, e interrompo o prazer que ela tá tendo lá na leitura, e ela ama ler, gente. Nossa, ela já me disse que esse ano ela já leu 14 livros, eu fiquei, Jesus amado. Mas é importante para ela. Então, quando eu falo, eu vejo e falo, filha, falta muito para terminar esse capítulo, ou essa página, né, ou enfim, ela automaticamente pergunta, por quê, mãe? Porque eu preciso da sua ajuda. Tá bom, então eu te ajudo. Porque eu perguntei para ela, eu considerei ela naquele movimento de prazer dela, né? Então ela vai poder ou interromper ou ela vai falar, não, falta um pouquinho, me dá 5 minutos. E aí eu vou esperar, claro, porque eu fiz a conexão, eu perguntei, então eu faço esse processo da espera. Seu filho tá jogando videogame, tá brincando, tá desenhando, tá fazendo qualquer coisa e você quer que ele tome banho, lembre-se disso.
Você está fazendo um bom trabalho aí na sua torre de montar, né? Os blocos de montar. Vai ser muito ruim dar uma pausa, mas a gente precisa ir pro banho. Eu me conecto a essa criança. Eu só não digo, vamos pro banho agora, depois você volta. Eu digo pra criança, vai ser muito ruim, né? Eu sei que você tá fazendo um ótimo trabalho. E aí, de repente, a criança vai pedir, me dá 5 minutos. E você pode dar, porque é uma forma de conexão também. Fez sentido pra vocês? Acha que observando esse lugar da conexão, dessa ligação, fica mais fácil de conectar, né? De ser atendido? A Gisele falou que é ouro, isso, a Vancinha, a Lilian sim. Perfeito. Então, o meu convite é que vocês que viram a diferença, façam isso essa semana. Vamos tentar fazer isso por uma semana, da gente entrar nesse lugar da conexão com os filhos e desse lugar muito ligado a eles, de considerar o que eles estão fazendo, considerar o quanto aquilo é importante para eles, para trazer para a gente a solicitação atendida. Não a força, não como eu falei, né? Eu fiz a pergunta lá, né? Você vai fazer uma coisa que você nem quer fazer porque você tem medo da pessoa ou porque você se sente próximo a ela. Então, vamos fazer os nossos filhos executar, né? Atender as nossas solicitações porque eles se sentem próximos a nós do que porque eles sentem medo. Eu acho que esse é o grande convite dessa live de hoje. Ajudar os nossos filhos a se sentirem próximos para atender as solicitações e não porque eles vão sentir medo. Faz sentido isso para vocês? Topam esse desafio? Quero muito saber se vocês topam esse desafio de mudar a postura. Porque o processo de educar é sobre nossas posturas, não é sobre nossas ferramentas. É sobre a nossa postura, como a gente se comporta, como a gente se coloca emocionalmente naquele lugar, né? Hoje cedo eu estava conversando com uma mãe e foi muito interessante, né? No processo de orientação terapêutica para essa mãe, a gente chegou no lugar do quanto, de repente, ela precisava, neste momento, tirar o pé para algumas coisas e deixar acontecer. Porque quando a gente deixa acontecer, a ligação vem, essa conexão vem. E aí, quando a gente menos espera, estamos lá, ó, entrelaçados, né? Que é o mais importante. Então, é isso, tá? Top, é necessário, não é? Cheguei no finalzinho, grata pelas palavras. Mas depois você assiste de novo, Lu. Depois você começa tudo de novo. Eu vou deixar salva, tá bom? Que eu acho que vale a pena. Então, é a gente olhar para isso, né? Pra nossa postura. Porque são as posturas que importam. E as posturas, elas estão relacionadas àquilo que a gente sente, né? A forma como a gente aprendeu, a forma como a gente tá sentindo a vida, como a vida tá se mostrando pra gente, não é? Então é isso, gente, ó. Eu espero que vocês compartilhem essa live também com outras pessoas. Vai lá, quando eu deixar salva, compartilha. Vamos ajudar outras mães, né? Outros pais por aí a terem posturas diferentes, para que seus filhos os ouçam. E para que eles ouçam também, porque é importante também a gente ouvir os nossos filhos. Tá bom? Bom, vamos terminar por hoje, né? A Jussara falou, tenho visto isso acontecer na minha casa. Ai, que maravilhoso, Jussara. Faz diferença, né? Faz muita diferença, gente. Vocês não têm noção. É muito bom quando uma criança se sente considerada. Ontem uma paciente minha trouxe um cachorrinho dela aqui pro consultório. Ela acabou de ganhar um cachorrinho, era um filhotinho. E ela se sentiu muito feliz, porque o cachorrinho entrou na minha sala. A primeira coisa que ele fez, claro, foi fazer xixi no meu tapete. Mas ela se sentiu considerada, porque ela queria compartilhar aquele momento da vida dela, de ter um bichinho de estimação. E às vezes é só isso que a criança precisa. E aí, gente, a sessão foi incrível, porque
Tudo aquilo que era, entre aspas, solicitada do seu inconsciente estava ali, estava presente, estava pronto para ser trabalhado. Então é só disso que a criança precisa, de um pouquinho mais do nosso olhar e da nossa consideração, tá bom? Tchau!